prioridade. Prioridade. Entende aqui? O que é prioridade você vai começar a acertar. E o engraçado é que parece tão fácil a palavra contentamento. Não, estou satisfeito comendo arroz e feijão. Tem certeza? Tem certeza? O carro que você tem, como a pastora falou aqui agora, você está contente com ele? O que você possui hoje? A roupa que você possui, o trabalho que você tem, o salário que você tem? Ou será que você vai se motivar a enfiar os pés pelas mãos, porque alguém fez e você vai fazer? Aquela velha frase, né? Tem pessoas que vão no shopping para gastar o dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para impressionar quem não conhece. Eu vou repetir mais uma vez. Vão no shopping, gastam dinheiro que não tem, para comprar o que não precisam, para impressionar quem não conhece. Ainda mais com essa fama de tecnologia. Eu já entrei em crise aqui com a mídia da igreja, porque eles querem o horário para postar, porque tem um horário que dá mais seguidores, tal, isso aqui, engajamento. Problema do engajamento, a página é minha, posto a hora que eu quero. Eu já falei com o pessoal da mídia aqui, terminando um culto, fazem um rios do culto, porque o pessoal está fresquinho da mensagem. Não, pastor, tem que postar no outro dia, 14 horas. Gente, parece até um ritual macabro. Então a gente vive como um produto. A gente precisa ser contente. Se você tem 1 seguidor, se você tem 10 mil seguidores, você precisa estar contente com o que você tem. Você não tem que se maquiar para postar um vídeo porque está no seu horário de programação, de satisfação, né? Dessas coisas para a mãezona, que agora virou YouTube. Eu acho que o orgânico é muito legal. Quando a gente é bem natural. Acordou, não precisa se maquiar, já tem um filtro. Usa ele. Ou se não quiser usar, mostra a sua ruga, sua calvície. Problema, acho que a gente tem que ser a gente. Contentar-se é, estou feliz com o que eu tenho. Não tem que ficar mostrando. Se você não consegue ter um iPhone 17, existe o 6 ainda, não? Tem gente que tem um 6 aqui, não? Alguém tem um 6? Levanta a mão. 7, 8. Tem gente que tem um 8. Não tira foto. Não liga. Só não é bonito igual o nosso. Brincadeira, pá. Mas o 8, o iPhone 8 não é muito maneiro, gente? Eu acho que a câmera dele é fabulosa. Mas a gente vai lá. A parede da casa está no tijolo. O fogão está caindo aos pedaços com tijolo embaixo. A televisão funciona com tapa. Mas vai lá na loja, financia o negócio em 24 vezes. Não podia dar esse dinheiro para a esposa se embelezar? Não podia fazer uma programação de família? Não podia melhorar a sua moradia? Mas não. Ante a aparência, ante o contentamento é a vida de aparência. Amém, igreja? Em contramão ao evangelho, os ricos da igreja de Éfeso levavam a congregação a focar no dinheiro. O assunto deixou de ser a palavra e passou a ser investimentos, lucros, sorte, tigrinho. Muitos começaram a manipular os irmãos, enganando uns aos outros, pegando dinheiro emprestado, vendendo falsas promessas. A igreja estava cheia de pessoas gananciosas, disfarçadas de crer. Se eu te falar que nós vivemos isso agora recentemente, vocês acreditam? Eu tenho uma célula que, graças a Deus, hoje ela está recuperada, mas uma célula em que a própria liderança estava pegando e fazendo um jogo de aposta com todos. Eu tenho um casal que está aqui de volta hoje, não vou nomeá-lo aqui, mas também foi vítima desse golpe dessa liderança. E estava pegando dinheiro e aplicando, investindo e apostando. E esse jogo de aposta, pode ficar tranquilo, que é a porta da tua queda. Esse negócio de aposta legalizada é o fim da tua comunhão com Deus. É a ausência do recurso de Deus na sua vida. É a maldição que vai se instalar na mesa da sua casa. É a tua sentença de divórcio. Crente não joga. A sorte do crente é Cristo. E o dinheiro legítimo do crente é: do suor do teu rosto comerás.
Nós andamos muito perdidos aqui, tomara que eu não machuque ninguém, mas eu tive que entrar de forma bem cruel aqui, quase tomei um cartão vermelho. Era um tal de promessa aqui, promessa, pegando dinheiro, prometendo uma coisa, prometendo outra. Quando eu fui ver 13 pessoas golpeadas aqui. Você não tem noção o que é ser pastor de uma igreja como essa? Talvez 10 pessoas eu teria uma proporção menor, mas uma igreja desse tamanho aqui. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Pode até chegar com o coração de israelita, mas quando vê as possibilidades, imagina. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa? Pastor, eu fiz negócio com ele porque ele anda do teu lado. Então eu imaginei, está do teu lado. Eu falei, até eu fui enganado. Até eu fui enganado. Os discípulos não foram enganados? Não foram? Eles acharam que Judas saiu e levantou da mesa para comprar alguma coisa, era o tesoureiro. A narrativa é essa. Eles não sabiam que Judas foi trair Jesus. Para eles iam... O Judas foi comprar alguma coisa. Então, cuidado. Ninguém vai usar o nosso nome da igreja, nem o nome do pastor, para pegar dinheiro com ninguém emprestado. Existem algumas pessoas aqui que pregaram e emprestaram cartão para outras pessoas. E ouvem do altar. Quebraram aliança comigo, porque quem pede cartão emprestado para você é porque ele honrou o nome dele, seu besta. Quem pede cartão emprestado para você e pede para você dar o nome dele por fiador, foi porque ele tem zelo com o nome dele. Alguém que não zelou pelo nome, vai zelar pelo seu. E esse tipo de pessoa, ele paga a primeira prestação, a segunda. Na terceira, ele já diz que você é um filisteu, está cobrando ele. Não dê o seu nome a empréstimo para ninguém. Para ninguém. A Bíblia proíbe. Quando você empresta alguma coisa para alguém, é melhor você dar. Você está preso a essa pessoa. E é muito bom, na primeira vez que você empresta, você é um anjo na vida dela. Aí, pastor, o fulano me tirou de um laço. É um anjo na minha vida. No segundo mês, você é meio demônio. No terceiro mês, você é uma legião na vida dele. Quer não perder ninguém? Não penhore nada para ninguém. Não penhore nada para ninguém. Igreja não é Rehobote. Igreja que é igreja não empresta cartão para ninguém. Não passa cheque com nome para ninguém. Não dá o seu nome por fiador a ninguém. Cada um tem o teu CPF. Cada um cuide bem do seu CPF. Amém, igreja? Mas amanhã tem gente emprestando, porque são bestas. Acho que nenhum anticristo é tão burro igual você. A gente fala e só vem problema. Eu estou dizendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque o gabinete vive cheio dessas coisas. Nosso dia como pastor fica ocupado com essas coisas que a gente limita aqui em falar tanto aqui. Ô pastor, chegou de Israel agora, pega leve, fala de Israel. Pastor, chegou, gente. Os outros estavam aqui também. Eu vi o pastor Charles, o pastor César, o pastor Delmaro também dando umas punhaladas aqui também. Eu falei, gente, o nível está alto lá, tem que subir alguma coisa mais. Mas a gente sempre fala isso, irmãos. Vocês podem não gostar disso aqui, mas isso aqui é uma verdade para que a gente se mantenha na comunidade da fé. Para que daqui a 10 anos essa igreja consiga ainda resistir às tentações, consiga estar com essas portas abertas e pregando as mesmas coisas. Eu preciso da cooperação de você. Crente não empresta nome para ninguém. O fulano ficou de tirar um carro para mim. Burro. Jumentinho. Primeiro, você tira um carro para o cara não pegou, vai vir a financeira com BA, busca e apreensão. O carro é uma arma branca. Se essa pessoa cometer alguma coisa, o carro está no seu nome. Carro é a única coisa que você compra por 100 mil, daqui a um mês está 90. O cara paga a prestação de 12 mil, no segundo mês a prestação já é muito cara. E aonde vai sobrar? Você. O carro na sua garagem com um talão desse tamanho. Está comigo aí ou não está? Mas o assunto é contentamento. Então o assunto na igreja deixou de ser palavra. Não estou pregando fora, tá? Dentro. O assunto na igreja deixou de ser palavra e começaram os irmãos. Vim com as manias. Tem um tempo atrás que eu falei assim, falei nomeado para alguém aqui dessa igreja. Esse varão é um Zaqueu. Ele largou tudo para servir Jesus.
Só que largar uma coisa, eu deixei, mas está lá, o dia que eu quiser pegar, eu pego. E ele voltou às práticas antigas, voltou a ser ganancioso. Isso é bem comum aqui nós. Por exemplo, você não falta culto no início da sua conversão. Você vem para o culto, você não vai para o Uber, você não pega a hora extra, mas depois daqui a 3 meses, 4 meses, você quebra o voto e volta a ser a mesma pessoa de sempre. Então esse assunto é muito pertinente, não é algo de agora. A igreja de Éfeso estava assim também. Ela já não tinha mais fome da palavra, ou seja, as pessoas não se reuniam na célula, mas para falar da palavra do culto. Se reuniam na célula para falar o quê? Cara, está dando dinheiro nesse negócio aqui, esse investimento aqui, esse fundo aqui, esse negócio aqui. Não, irmãos. Não podemos desalocar a palavra para colocar investimentos, irmãos. E ainda existe isso. E esse era o problema dos ricos da igreja de Éfeso. Próximo parágrafo. O evangelho não é sobre riqueza materiais, irmãos. A verdadeira devoção está confiar em Deus, está satisfeito com o que Ele nos dá, viver uma vida íntegra diante dEle. Assim como na igreja de Éfeso, também temos nos dias de hoje pessoas que valorizam em demasia o dinheiro. Paulo ensinou a Timóteo a verdadeira devoção acompanhada de contentamento. No entanto, os homens ricos daquela igreja estavam desmotivando os irmãos, além de tudo fazendo sentir como que ninguém tivesse nada e não tinha progredido na sua vida. Mas Paulo deixou claro para Timóteo: Timóteo, avisa para Éfeso que ele já tem tudo, aspas, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A maior riqueza que Paulo ensinou a Timóteo foi pregar a palavra à igreja de Éfeso. E não é o dinheiro, a palavra é o contentamento. Todos nós temos desejo, necessidade, sim ou não, irmãos? Quem deseja aqui o seu salário ter um aumento hoje? Quem deseja? Hã? Mas é só um desejo? Será que vai fazer uma diferença na sua vida? Será que você depende do salário aumentar para você se tornar alguém feliz e satisfeito? Essa é a colocação. Então todos nós temos, mas qual o propósito? Nós temos desejo, necessidade de serem suprida, por exemplo, o salário, gostaríamos de ter um aumento. Roupas, queríamos comprar a roupa em que nós quiséssemos. Ou qual seria o objetivo? Mas isso não deve tirar o nosso foco. Se algo não aconteceu agora, ainda você tem uma vida inteira pela frente. O cara está com 23 anos de idade dizendo: ai meu Deus, estou triste, pastor. Por que você está triste? Porque estou solteiro. 23 anos. 20 anos de idade. Eu estou trabalhando no Gabriel porque ele está com 20 anos. Eu falei com ele que com 20 anos ele está muito mais acelerado que eu. Com 20 anos e 21 anos, eu tinha sobrado no exército porque tinha uma cirurgia bem no meu alistamento. Com 21 anos de idade, eu não tinha nem carteira assinada. Nem carteira assinada. E com 21 anos de idade eu não tinha o que ele tem na conta. Uau! E aí, Gabriel? Com 20 anos de idade eu não tinha pai para impulsionar, para incentivar, para orientar. Ele está muito mais evoluído do que eu atrás. Agora imagine ele daqui a 25 anos, completando a minha idade de 45. Onde é que ele vai estar? Como ele vai estar? Se ouvires atentamente a minha voz, obedeceres, comerás do melhor dessa terra. Alguém aí nessa noite? Muitos tentam nos fazer acreditar que nunca, página 155, segundo parágrafo, muitos tentam fazer acreditar que nunca conquistaremos nada, mas existe uma verdade libertadora. O que é nosso já está pronto. Vou repetir mais uma vez: o que é nosso já está pronto. Quando eu entendo isso, deixa eu acabar de ler para explicar o que está em minha mente. Deus não está atrasado, Ele está nos preparando. O que Deus fez primeiro? O jardim ou o homem? O que Deus fez primeiro, o jardim ou o homem? Então primeiro Deus trabalhou onde? No que Ele precisa fazer. E o homem não existia. E ainda mais, quando Ele viu o homem no jardim, Ele viu que lhe faltava alguma coisa após dar tudo para o homem. E Ele deu depois. Então quem sabe da minha vida o que eu preciso antes e o que eu vou precisar depois é Deus.
O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Diz algumas pessoas que Deus não fez o homem antes do jardim, senão o homem opinar. E dizem outro mais ousado ainda que Deus deu um sono profundo em Adão, porque senão ele ia dizer como que ele queria a Eva. Algumas coisas Deus vai fazer sem consultar a nós e vai nos entregar. E ele vai dizer para a gente, ou melhor, nós iremos dizer para ele: foi muito bom. Então, antes de você ser criado, Deus já havia preparado. O Salmo 139, Jeremias 1:4 diz que desde o ventre da minha mãe. Então, Deus é um Deus que trabalha antes de nós sermos concebidos, durante a nossa gestação, ainda na nossa pouca idade, para que quando nós tivermos o tempo da maturidade, Ele nos entregue tudo de forma perfeita e completa. Resumindo, pergunta para mim, o quê? Se algo não for lhe entregue, não é que Deus seja incapaz, ou esse algo seja muito difícil. Talvez vai uma resposta para você. Talvez seja você que não esteja preparado. Não podemos receber coisas grandes sem antes experimentar, estarmos prontos para administrá-la. Existe uma riqueza para fortalecer a família, para manter um casamento sólido, para usufruir do reino, mas antes que ela venha, precisamos estar preparados. Deus já preparou tudo desde a fundação do mundo. As instruções de Timóteo têm transformado muitas vidas, e aqueles que mudam seu comportamento verão suas bênçãos chegando. Deus molda o vaso antes de derramar o azeite. Mais uma vez, Deus molda o vaso antes de derramar o azeite. Todos repitam isso, por favor. Deus molda o vaso antes de derramar o azeite. Se eu derramar o azeite, o vaso rachado, vai ter azeite, não vai? Mas vai ser pouca durabilidade. E aquilo que Deus quer dar para você não é um amor de verão. Não é algo transitório, é algo permanente. A bênção de Deus, quando chegar na sua vida, vai ser na totalidade e na consolidação, e ela vai ser duradoura. Esse negócio que você aprendeu lá fora, amor de carnaval, isso é furado, isso é do diabo. Deus vai lhe dar um casamento que até a morte os separe. E você vai usufruir dessa união conjugal, dessa bênção financeira, dessa vida espiritual de forma plena, que ela terá sucessores para aquilo que Deus vai lhe dar. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que aquilo que Deus está plantando em você é geracional. Seus filhos, seus netos viverão aquilo que você iniciou. Alguém aí pode dar um glória a Deus nessa noite aí? Então Deus molda o vaso. A visão de Deus moldar o vaso é Deus curar as rachaduras. Como é que Deus vai lhe dar um casamento se ainda marcas do antigo relacionamento estão ainda no seu coração? Como é que Deus vai lhe dar uma administração financeira nova e ampla se você ainda não aprendeu a administrar o pouco? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus transporta sobre o muito. Como é que Deus vai lhe dar 2 filhos ou mais um filho se você ainda reclama do primeiro, que dá muito trabalho? Então, na verdade, deixa Deus curar esse vaso. Olha para o vaso do lado e fala assim: deixa Deus te colar. E se você for um vaso muito duro, diga para ele, por favor, fala assim: deixa Deus te quebrar. Mas quando esse vaso estiver restaurado, Deus vai transbordar de azeite. Você imagina, tem gente que já é soberba ganhando 5 mil. Se acha rica. Sou melhor que todo mundo na minha família. Meu salário é o maior. Será que essa pessoa está preparada para ganhar 10 vezes mais? Tá não. Tá não. Tem gente que já é nariz em pé sem nada. Tem gente que já se acha Coca-Cola toda, né? Eu sou, porque sou. Eu e Deus, né?
Meu Deus do céu. Então Deus molda o vaso para derramar o azeite, porque um vaso rachado desperdiça a unção. A verdadeira riqueza não está apenas no que recebemos, mas no contentamento que vem da devoção sincera e aplicada de forma correta. Essa é a maior riqueza que podemos ter. Afinal, Jó já dizia, Jó capítulo 1, verso 21, e disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu também quando partir daqui. O Senhor me deu e o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Paulo também não ficou por baixo, ele reforçou, dizendo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos a esse mundo, e nada também iremos levar quando deixarmos. Então essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Eu não quero desanimar ninguém a não concluir uma faculdade, a não comprar uma casa, a não ter um sonho realizado. Mas deixa eu te falar, é só para essa vida tão passageira. Já pensou na eternidade? Eu não quero também deixar que você deixe de sonhar, porque existe uma eternidade melhor do que esse tempo passageiro. Eu quero que você tenha aquilo que Jesus falou. Pergunta para mim o quê? Vida e vida em abundância. Que vida é essa? Agora. E a vida abundante? Quando chegar a glória. Então viva bem. Só não viva Cristo porque algumas coisas não aconteceram. Mais uma vez, talvez você não estava preparado para elas. Quem de nós trouxemos alguma coisa ao nascer? Ninguém. Ninguém veio ao mundo com riqueza, títulos ou bem. Chegamos apenas com a vida que Deus nos deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz para a gente, já iremos ler, que Deus nos deu uma vida. E Eclesiastes 12, 7 nos dá uma lição da vaidade da vida. O livro nos ensina que o ser humano vive correndo atrás do vento, se esforçando por causa de uma vida passageira, buscando títulos, empregos, sucesso. Mas será que isso tudo realmente preenche a gente? Quantas pessoas terminam a faculdade e, de vez de se aprofundar na própria área em que se formou, começam outra faculdade totalmente diferente, sem direção. Isso mostra o quanto está vazia. E que muitos carregam uma falta de identidade e propósito. Paulo nos ensina que nada que acumulamos aqui será levado para a eternidade. O homem mais rico do mundo pode ter bilhões na sua conta, mas no fim voltará ao pó como outro qualquer, nada levará consigo. Eclesiastes 12:7 confirma aí dizendo: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Alguns vídeos de Instagram, não sei se você já viu um homem sendo enterrado com um carro de alto valor. Alguém já viu isso? Cara, que vaidade da vida, gente. O ser humano é muito besta, mano, mas muito besta. Muito besta. As pessoas medem humildade, essa palavra que eu vou falar agora está nos próximos dizeres aqui. As pessoas medem humildade de forma diferenciada. A minha concepção de humildade, quero adiantar, não é quando você não tem nada. Quando você não tem nada, é falta de externar aquilo que você é. Para mim, humildade só é relacionado a uma prática e um nome validado quando você se tornou alguma coisa, alguém ou tem alguma coisa e você não mudou o teu estágio. Não estou dizendo que você enriquecer, você não pode sair do seu bairro, morar num bairro melhor, morar numa cidade melhor. Pode, comprar um carro melhor, mas as coisas não mudam quem você é. Você pode sair do bairro, mas pode ter amigos onde você foi nascido e criado. Você pode sair do bairro, mas pode visitar os seus parentes onde você foi morado. Você não pode esquecer das origens. Há um ditado de um rapaz que foi curado de uma paralisia e ficou uma briga enumerada na igreja, todo mundo. E agora, rapaz, você vai desfazer dessa cadeira de roda? E o pastor falou: deixa aqui no altar para que tenhamos um testemunho que aqui alguém foi curado. O irmão falou: não, eu sei quem está precisando. O rapaz falou assim: nem A, nem B, nem C. A cadeira é minha e pronto, acabou. Irmão, mas você foi abençoado. Você agora está curado. Deixa essa cadeira que eu vou colocar do lado da minha cama, para que todas as manhãs que eu pisar no chão, eu olho para ela e vou lembrar de onde Deus me tirou. Então a gente pode voar, andar, correr, mas não esquecer que um dia nós éramos paralíticos. Está comigo aí, não? Você pode comer um melhor, você pode ter uma carne especial, talvez nem que seus pais conseguiram dar para você, uma carne prêmio, mas você não pode esquecer que a sua mãe um dia, pelo menos a minha, fazia bolinho de farinha com feijão para dar. E quando meus filhos, há um tempo atrás, ficavam reclamando, isso de novo, me dava uma agonia por dentro. Então você pode comer num restaurante muito bom, mas você pode lembrar que era uma vez por ano que teu pai conseguia comprar uma pizza para você. Hoje a pizza para a gente, a pizza.
Eu sou de 80. Quem é de 80 aqui, 90? 2000? Não era difícil comer uma pizza, gente? Eu vou falar coisas repetidas, mas é válido. Por exemplo, o nosso iogurte era o Itambé, aquele pote de 6, correto? Quem nunca colocou num copo maior de açúcar e água para render? Quem não colocou? O Baré Tutti-Frutti, irmãos. O Baré Tutti-Frutti virava um chá. Porque de 600 ml a gente fazia 1,5 litro. E lasca açúcar. Sim ou não? Eu não tive pai, tive um padrasto. E eu morava em frente à padaria da Dona Leia, lá na Vila Aliança. Quem conheceu a Dona Leia? Aleluia, pessoal da antiga aí. E eu me lembro que era quase em frente, e o cheiro do pão, a fornada do pão invadia a minha casa. Eu falava, caramba. E elas tinham um pão doce, irmão. Nossa. Hoje a gente fala assim, não vou comer açúcar. Na minha época era assim, ó, me dá açúcar senão morro. Hoje a gente corre de biscoito Traquinas, mas biscoito Traquinas durava uma semana. Que minha mãe comprava um pacote para cada um no mês. Hoje você abre o armário do seu filho, tem lá o que quiser. As mães desregradas aqui. Eu me lembro uma vez que a gente não tinha, quase que meus filhos entravam em diabetes aí, o pré-diabetes. A gente morava em Campo Grande e os sobrinhos da Bárbara falavam assim, a tia rica. Por isso que ele está assim, ó, parecendo um boi. Eu me lembro que lá em casa não tinha água, era Adeis. Pote de Nutella, gente. Nossa, não passava manteiga no pão, Nutella. Eu acho que a gente quis curar a nossa infância, mostrando para os nossos filhos, eu posso comprar Nutella. Eu não tive Adeis, mas você bebe. Bebe aí, porque eu não tive, eu dou. Que malefício que a gente estava fazendo para os nossos filhos. Não é essa forma que a gente vai dizer para eles que nós não tivemos, né? Estragando eles, gente. E quando eu morava em Campo Grande, tinha uma franquia de uma pizzaria, que eu não lembro o nome mais. Ah, gente, eu tinha um freezer. Minha casa tinha uma área gourmet em Campo Grande, tinha um freezer. Que eu ia lá pro cara e comprava assim, ó, uma promoção de, era 3 pizzas, 5 pizzas, mas é montado, um negócio que eu nunca vi na minha vida. Eu esqueci o nome dessa franquia. Mas era uma pizza pré-assada, ele montava na hora, assim, um lugar lindo demais. A gente comprava e deixava lá, toda hora assava uma pizza. Eu me lembro que uma vez, estou ouvindo a memória agora, uma vez que houve uma reconciliação do meu padrasto com a minha mãe, e para comemorar aquela noite, tiveram que fazer uma caixinha lá em casa, pai, mãe e meu irmão, que era militar, o mais velho, eles conseguiram fazer uma caixinha, foram lá no Largo de Bangu e compraram 2 pizzas gigantes. Olha a memória que eu tenho, desse dia só. Fora isso, não conheço mais pizza. Tinha um cachorro-quente do amigo, que era bem barato, na Rua do Químico, com a magistrada ali na Minha Deusa. Qual o nome daquele cara? Hã? Seu Moisés. Meu irmão, tem 2 coisas boas. O mar se abrindo e o cachorro-quente daquele cara. E era bem barato, eu catava moeda para ir lá. Era um troféu ter um dinheiro para comprar um cachorro-quente do seu Moisés, barbudo que só. Limpinho, cara, limpinho. Tá vendo, gente? A gente era feliz e não sabia. E hoje os filhos têm tudo e falam assim, tem nada aqui em casa. Eu não é, irmãos? O cachorro quente do Moisés. Página 157. Além disso, o dinheiro consome tempo e energia. Muitos vivem monitorando investimentos sem paz, sem sono, se afastando cada vez mais de Deus. Mas qual é a verdadeira riqueza? Aquela que vem de Deus, que nos sustenta sem corromper. Paulo escreveu a Timóteo no verso 8 do capítulo 6, portanto, que se temos alimento e roupa, estejamos o quê? Irmão, Paulo, ele pega toda a aplicação, tanto dos salmos, tanto dos evangelhos. Já vimos aqui uma réplica do que ele falou de Moisés, correto? Agora nós estamos vendo outra réplica. Paulo está recitando o que Jesus falou em Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Uau, olha quem está aí, gente. Fica de pé, Gustavo. Fica de pé, Gustavo. Cena para a igreja aí, por favor. Ô, gente, esse é o nosso líder da caravana da Gênesis.
E Paulo ele nos diz uma colocação, replicando aquilo que Jesus falou, de que forma? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Não há vida mais importante que a roupa. Não há vida mais importante que o alimento. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, não planta, não semeia, não fia, e o Pai sustenta. Agora Paulo ele aplica a mesma coisa dizendo, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos o quê? Meu irmão, essa ideia de carro é sua. Essa ideia de casa bonita é sua. Não culpe Deus pelas suas ineficiências, se não conseguiu melhorar a sua casa. O que Deus promete é o quê? Você vestido e barriga cheia. Qualquer outra coisa, fora isso, você pode sonhar, pode, mas não pode se frustrar, nem culpar Deus se não acontecer nada. Qual a promessa de Deus sobre nossas vidas? Vestimenta e comida. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem está vestido aqui, por favor? Quem está vestido aqui, levanta a mão. Quem comeu alguma coisa hoje, levanta a mão. Se foi muito gostosa, levanta as duas e balança, dá glória a Deus, aleluia. Então ele promete comida e promete uma vestimenta. Pronto. Qualquer coisa excedente a isso não é proibido, tá, gente? Presta atenção. Não é proibido. Porém, eu não posso culpar Deus. Eu não posso culpar pessoas se eu não conseguir trocar o telhado da minha casa e colocar em uma laje. Afinal de contas, até uma moradia eu tenho. Eu não posso culpar a Deus se eu não conseguir comprar uma casa, se eu ainda tenho recurso para pagar o meu aluguel. Eu não posso culpar a Deus se eu não tenho um carro melhor, se o carro que eu tenho me leva e me traz. Está comigo aí, não? Devia estar com quem? Então, voltando à página 157, isso que a Bíblia nos promete para nós, vestimenta e comida, essa é a verdadeira riqueza, confiar em Deus, Ele supra nossas necessidades. Quando o povo saiu do Egito, o que Deus prometeu? Maná, como alimento e roupa que não se desgastavam. Em Mateus capítulo 6, ele nos ensina a esperar no Senhor, pois Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. O que a Bíblia diz, que Ele promete para nós, aquilo que é necessário para nós vivermos, ou seja, o alimento e a vestimenta. O mundo de hoje está cada vez mais acelerado, digitalizado, e por isso as pessoas estão mais ansiosas como nunca. Vivemos uma corrida desenfreada, porque as riquezas, desenfreada por riqueza, mas nem sempre, qual é o verdadeiro propósito disso? Prosperidade e riqueza são termos diferentes, preste atenção. Prosperidade significa ausência de necessidade, repete 3 vezes, prosperidade, ausência de necessidade. Uma já foi, falta 2. Terceira, não acúmulo de bens. O fulano é próspero, tem muitas posses. Isso é um acúmulo de bem. O fulano é próspero, tem muitas virtudes, muitos bens. Isso é um acúmulo de bens. Agora, outro conceito muito mal interpretado é o do que uma pessoa ser chamada de humilde. Humildade não é ausência de recursos. Ela não se mede pelo que a pessoa tem, mas pelo seu comportamento. Todos são humildes quando não tem nada. É verdade ou não é? O fulano não tem nada. Já falei de você experiência. Eu tive 8 lojas de multifuncionários, 56. Todo mundo chegava no dia do emprego. Esse salário, legal. Falei tudo que o mestre mandar. Na hora de assinar a carteira, eram excelentes funcionários. E depois? Então, todo mundo é humilde quando está na migalha. Todo mundo é humilde para sair do lamaçal de pecado. Mas depois que sai, quem somos nós? Depois que você consegue caminhar com as suas pernas. Você é muito humilde para entrar numa empresa, mas depois que você aprende como a empresa funciona, o que você faz com o seu patrão que abriu a porta para vocês? Vocês vão lá e falam, eu consigo fazer igual a ele. Aí vocês vão lá e abrem um negócio igual dele, não é ou não é? Porque vocês são invejosos. Que se vocês tivessem identidade própria, vocês saberiam o que fazer e não copiariam nada de ninguém. Oi, gente. Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada de inveja no povo de Deus. Amém.
são humildes quando não tem nada, mas o verdadeiro teste da humildade vem de alguém quando você conquista recurso. A verdadeira humildade é quando a pessoa tem tudo, mas não se sente superior a ninguém. Ela trata todos com respeito, compartilha o que tem, se preocupa com o próximo. Sem recurso e influência, poucos dão ouvido a uma pessoa, mas quando ela melhora de vida, conhecemos o verdadeiro caráter. Será que Deus, se Deus abrisse as janelas do céu hoje, tornasse alguém bem-sucedido, essa pessoa continuaria servindo a Ele? Adão casou. Quando ele estava solteiro, dá a entender que Deus assoava os seus passos no jardim e eles tinham um relacionamento. Agora Adão casou. Aí Deus tem que perguntar: Adão, onde você está? Quem era você antes do filho? Quem é você depois do filho? Quem era você quando você era solteiro? Quem é você agora depois de casado? Quem era você quando estava desempregado? Quem é você depois que está empregado? Quem era você quando estava possesso querendo libertação? E agora quem é você depois da libertação? Quem nós somos depois que melhoramos? Eu falei lá no posto de Betesda, não sei se os irmãos tiveram aí acesso ao vídeo no posto de Betesda. O cara de João capítulo 5, ele diz assim, para Jesus, 38 anos lá: eu estou aqui porque ninguém me lança na água. Mas ele não está ali sozinho. Eu quero colorir isso para você. Ele não está ali sozinho, alguém ajudou ele. Alguém levou ele até ali. Então tem momentos na nossa vida que a gente precisa reconhecer alguém que já fez alguma coisa pela gente. Alguém que já fez a gente caminhar alguns passos. Está comigo aí, não? Mas não, a gente generaliza tudo, diz: ninguém nunca fez nada por mim. Claro que fez. Você que é ingrato. Está comigo aí, não? Muitos, quando não tinham nada, estavam presentes em todas as programações, inclusive da igreja. Agora que prosperam, os compromissos espirituais passaram a ser secundários. A riqueza tomou o lugar do propósito, mas Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus não divide a glória dele com ninguém, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Agora veja na página 159, a lição que Paulo nos deu em Filipe. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Paulo não apenas ensinava, mas vivia aquilo que ele pregava. Ele não exigia aos outros algo que não tivesse disposto a viver. O verdadeiro exemplo, ele continua dizendo, ele diz assim, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Paulo, ele é adaptável. A figura que eu gosto de trazer aqui para Paulo, ele é um camaleão. Ele se camufla, ele se adapta em qualquer lugar. Ele se faz um lugar. Sabe o que isso significa? Adaptação. Paulo estava dizendo: eu me adapto. O verdadeiro servo de Deus sabe estar em qualquer ambiente. Ele é como um camaleão, capaz de adaptar sem perder a sua essência. Nem a abundância o exaltava a Paulo, nem a escassez tirava a sua paz. Ele tinha identidade e contentamento. Essa é uma lição atual para a igreja do século 21. Muitos crentes hoje não sabem viver o contentamento. A igreja se tornou ansiosa, sempre querendo mais e mais e mais, sempre insatisfeita com os primeiros, como os hebreus no deserto. Mas o verdadeiro evangelho nos ensina a depender de Deus e confiar em que Ele sempre nos sustentará. Sinto lhe dizer que ainda que você tenha muitos anos de caminhada cristã e considere-se maduro na fé e não tem contentamento, você ainda não aprendeu a viver. Você está apenas sobrevivendo. Sobreviver é estar sempre desesperado, como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas viver a verdade e entender que em qualquer situação Deus é suficiente. Paulo também disse que sabe viver de estômago cheio ou vazio. O que isso significa, irmãos? Havia noite em que ele não tinha o que comer. Nem toda a casa o recebia com café da manhã farto. Em alguns lugares ele era bem tratado, outros não recebiam obrigado. Depois de pregar, mas ele não se importava, porque sabia que estava dando algo melhor às pessoas, o evangelho.
Por isso ele escreveu: posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Se me receber bem, amém. Se não receber, continuo ainda podendo todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo ensina para a gente? A resiliência dele era a estadia que ele tinha em Deus, a confiança que ele prestava em Deus. Ele não reclamava: Deus, estou fazendo a tua obra, está me faltando aqui, os carcereiros não me trouxeram o lanche da tarde. Não. Deus, eu estou aqui, me alimenta. Falei para vocês que nós fomos na prisão de Paulo. O cara aprisionado, o cara abandonado por tudo. Demas me abandonou. Me traga minha capa, meus livros. O Paulo ainda não destilhava nenhum tipo de amargura a ninguém. Contente, sabendo que dali partiria para a sua morte. Mesmo assim, contente, dizendo as palavras que nos traz conforto: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Em outras partes, se Paulo estivesse no nosso dia de hoje, para que tivesse uma comunicação entendível para a gente: gente, eu fiz a obra, sofri, me abandonaram, investi muito, ninguém investiu em mim nada agora, somente Filipe me ajudaram com as suas ofertas, mas meu coração está limpinho. Uma das falas lindas de Paulo que eu amo é Filipenses 4:8. No demais, irmãos, sejam firmes e constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo ele traz para a gente sutileza, delicadeza, firmeza, consistência, um verdadeiro exemplo a ser seguido, ao ponto dele ser taxativo, dizendo: se alguém quer seguir a Jesus, me siga. Sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Quem aqui ousa bater no peito igual a Paulo e dizer: me imite, eu sou a forma completa de Jesus? Estamos longe, né, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Paulo deixou, tinha carta, tinha autoridade, tinha nome, deixou tudo e se humilhou. Viveu na dependência total de Deus, fabricando as suas tendas para sustentar o seu ministério. A quem abençoava e ofertava, ele agradecia, mas quando não tinha também, ele sabia e entendia que aquilo era obra de Deus. Se fosse dormir num calabouço, numa prisão, não tinha nada para comer, ele tinha oração para fazer. Se tinha alguma coisa, acredito que ele também repartia com os prisioneiros que estavam na mesma cela que ele. Quantos prisioneiros não enumerados nas páginas da Bíblia foram evangelizados? Quantos não foram batizados por Paulo na prisão? Quantos de nós enxergamos prisões, mas são áreas e situações decadentes em nossas vidas, em que são oportunidades que Deus nos leva a pessoas e nos torna mais sensível a Deus, porque no dia da nossa dificuldade, a Bíblia diz, Deuteronômio 8:3, deixei passar fome e necessidade para saber o que tem no seu coração. Se tem um momento que a gente busca a Deus, que a gente diz, Hosana, que é um grito de socorro, é quando a gente está impotente. Quando um laudo vem, o médico diz, é câncer. Quando o patrão entrega uma carta de demissão nas nossas mãos, a gente, ai meu Deus, eu tenho um filho que vai ser da gente, meu Deus. Muitos de nós levamos Deus apenas para nossas derrotas, mas nas nossas vitórias a gente não coloca Ele no nosso pedestal. Paulo nos ensina uma coisa: comam e bebam, mas façam tudo para a glória de Deus. O verdadeiro contentamento não vem do que temos, mas do que somos em Deus. Pula, por favor. Jesus ele disse no Mateus capítulo 4, verso 4, uma pessoa não vive apenas de pão. Pão, pão, pão. E olha que Deus prometeu pão, e Jesus falou, mas se não tiver o pão ainda não podemos perder Deus. Pastor, mas Deus prometeu pão e prometeu roupa. Tá, e se a promessa tardar? E se Ele não quiser cumprir? Quantas vezes levantamos as mãos em cultos, em cânticos, dizemos, se Deus fizer é Deus, se Deus não fizer é Deus. E Jesus dá uma prova aqui, dizendo que se Ele ainda que prometeu o pão, não deu o pão, Ele não mudou. Que exemplo de Jesus, hein? Mesmo aquilo que é permitido, Ele diz, ainda se aquilo que é permitido por Deus, se Deus não quiser fazer, para mim, eu não vivo das suas promessas, eu vivo do que está no coração dEle, eu vivo da presença dEle.
O verdadeiro contentamento não vem do que temos, mas do que somos em Deus. Pula a página, por favor, e acabou. O que é que nós aprendemos hoje, hein, irmãos? Uma vida de contentamento. Eu estava pregando numa igreja, tem um capítulo aqui, 2 posterior, 16, em que eu falei, nossa, quanta gente no banheiro, beberam muita água antes do culto, hein? E eu preguei sobre o Asaf, capítulo 16. Uma pessoa levantou e falou assim, era tudo que eu precisava ouvir. O que eu entendi naquele dia? Aquela pessoa estava assim, ó, hoje é meu último dia aqui. Porque o Asaf, quando ele saiu de um culto, após tocar no templo, ele saiu no culto e viu a pobreza que ele estava vivendo na casa dele. Mas a glória desceu no culto, mas na casa dele não tinha suficiência. De que modo que Asaf se frustra? Não é pelo que ele não tem na casa, que ele compara a casa dele com a casa do ímpio. Ele compara a felicidade com ele, não prestada no que Deus desceu, a Shekinah de Deus, nem a casa que ele tinha. Quando ele olha, ele falou assim, ó, quando eu vi a prosperidade do ímpio, meus pés vacilaram. Mas ele volta para a igreja com a carta de demissão, ou a carta de afastamento. Imagine que ele falou assim, hoje eu vou lá e pedir o pastor Feijão para me tirar da obra. Aí quando ele pisa no templo, ele diz assim, ó, e Deus me fez me ver o fim do ímpio e o meu. Eu tenho respondido a algumas pessoas quando elas falam sobre prosperidade, por que os ímpios prosperam muito? Porque eles só têm essa vida. Então seria muito injusto eles nem nessa vida prosperarem e nem na vida eterna que eles não vão ter, se assim não aceitarem Jesus. Imagine, o ímpio já tem uma vida no inferno. Imagine se ele viveu uma vida no inferno. Na verdade ele vive uma vida na terra no inferno. Mas pelo menos um fingimento, uma proteção de tela, uma festa que é mentira, uma foto que é make, uma vida que é falsa, uma falsa felicidade, uma falsa riqueza que não leva a nada. Fim de tudo é que ele só tem essa vida para prosperar e para usufruir. Mas nós, se Deus achar graça aos nossos olhos, nós temos essa vida e ainda iremos nos regozijar com a vida eterna em Cristo Jesus. Considerações finais, eu fico imaginando as profecias futuras. Quando João ele diz assim, eu vi a Nova Jerusalém descer, nós vamos estar lá. Seremos reis, sacerdotes com ele, correto? Não sei se você já achou graça lendo o livro de Isaías, livro de Zacarias, os evangelhos, quando Zacarias serve no templo, que ele é sacerdote, que ele recolhe os incensos, ele vai servir a Deus na sua escala. Não sei se você já achou graça a tipologia de Davi como rei. Não sei se você já achou graça da tipologia dos profetas. Isso vai acontecer de novo. Os planos de Deus não foram frustrados. O diabo ele pode ter tirado a gente do jardim, mas Deus preparou uma cidade para a gente. E quando a cidade descer, desculpa, anel, desculpa, light, ou qualquer outra energia que fornece luz, a gente não vai estar na mão refém de uma concessionária. Porque a Bíblia diz que a glória dele iluminará toda a cidade. Toda a cidade. Nós iremos voltar ao nosso jardim da pureza da inocência, porque aquilo que é ruim já foi condenado e já foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas há uma profecia de Isaías que diz que nós iremos andar com o leão e com a serpente, não fará dano algum. Ou seja, em alguns momentos da nossa vida parece que tudo está destruído. Como eu falei para vocês, a semelhança do Brasil parece que está em desordem. Mas você sabia que as estrelas só brilham nas noites mais escuras? Eu acho que a perseguição do Brasil e sobre os cristãos está equiparada a uma lâmpada. Pergunta para mim, por que a lâmpada? Irmão, lâmpada apagada, tem aqueles mosquitinhos que zumbeiram nela? Tem. Aqui não é perturbação, é ou não é? Apaga a luz, o mosquito vai embora. Agora decide ser luz. Acende a luz para você ver quantos mosquitos irão ficar rodeando a gente. Luz apagada, ninguém se incomoda. Levanta, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti.
Põe a mão no seu coração e curva a sua cabeça, por favor. Pai, nós oramos nesse momento agora. Pedimos ao Senhor uma unção do contentamento. Seja no pouco, seja no muito, que estejamos satisfeitos nessa noite. Seu povo vai voltar para a sua casa, seja próprio, seja aluguel, gratidão. Seu povo vai pegar o seu meio de condução, seja pouco ou seja muito, gratidão. Iremos abrir nossos armários. Se temos muita roupa ou pouca, gratidão. Se temos hoje recursos ou não, gratidão. Podemos declarar nessa noite a unção do contentamento agora banhando a sua igreja. E podemos declarar com os olhos da fé, com convicção: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você crê, expresse uma adoração ao Senhor. Fique de pé aplaudindo o Senhor nessa noite. Mestre.